Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, reunidos na fé nesse dia 13 de março de 2025, nessa quinta-feira. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração e abra o nosso consciência para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizem Michel de Montaigne, que nasceu em 1533, morreu em 1593, o sinal mais certo de sabedoria é a alegria. O sinal mais certo de sabedoria é a alegria. Por isso Jesus orienta no Evangelho de hoje a sabedoria da insistência. Recentemente a gente viu Jesus nos ensinando a rezar o Pai Nosso e dizendo que essa oração seja algo entre você e Deus, que você não use a dimensão da oração da mesma forma na quarta-feira de cinza que a gente escutou o jejum, a oração e a esmola, a caridade, que isso não seja práticas religiosas ou práticas de bondade para que você apareça como pessoa melhor do que as outras. E aí nós abrimos o nosso coração e Jesus continua insistindo que a oração seja uma insistência. E é assim, às vezes a gente passa a vida toda rezando por uma única coisa. Santa Mônica passou 30 anos rezando pela conversão do filho. Só que desses 30 anos rezando pela conversão dos filhos, ela nos deu Santo Agostinho, né? Um dos homens mais importantes da história da igreja, da história da filosofia e do pensamento humano. Não existe nada dentro da história que a gente não passa sem citar Santo Agostinho, tamanha a importância do seu pensamento e da sua reflexão no decorrer da história, da teologia e do pensamento, e da filosofia. Então Jesus no Evangelho de hoje, apresentado por Mateus, nos traz, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Então a gente pede, mas é sempre a gente se perguntar o que eu estou pedindo. A gente lembra-se sempre que eu tenho que pedir, mas na lógica de alguém que está falando com o Pai. Na lógica de Deus Pai, que vai nos livrando do mal, que vai nos evitando que a gente caia na tentação, que nos dá o direito e a dignidade de ter pão todos os dias, mas também que só nos perdoa se a gente perdoar o próximo. A gente só recebe de Deus o perdão na medida que eu tenho a prática primeiro, que a iniciativa primeira seja minha e não dele. Então Jesus começa: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então ele está falando em questão de pedir, procurar e bater a porta. Por que bater a porta? Porque a porta é o lugar de entrada e saída. A porta é uma dimensão de passagem. Você está dentro da sua casa, precisa abrir a porta para que você saia. Você está fora da sua casa, precisa abrir a porta para que você entre. Algumas portas são feitas para você não sair. Geralmente, antigamente existia manicômio, mas presídio, escola. A porta é feita para você não sair. Então entrou, fecha-se para você não sair. E outras portas são feitas para não entrar. Por exemplo, você fecha a porta da sua casa para que o ladrão não entre. Então ele está falando dessa dimensão: pedido, procurar e bater. E aí é sempre as coisas. O que nós procuramos, né? Dentro dessa quaresma, o que nós procuramos? O que nós buscamos? O que nós queremos? Da minha vida de cristã. E Jesus prossegue: Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abrir. Então a gente tem uma prática de pedir, de procurar e de bater,
E a gente vai ter uma resposta a respeito disso. Algum dia vem uma resposta, desde que a minha prece, a minha procura e o meu pedido e o gesto de bater esteja em comunhão com Deus, que tem um nome santificado, que a vontade de Deus predomine e não a minha vontade, para que eu não seja chamado de uma geração má, que em nome da fé eu quero obrigar as pessoas a serem aquilo que eu quero que elas sejam. E Jesus procura, viu? E daí ainda dá até um exemplo interessante. Quem de vós dá ao filho uma pedra se ele pede pão? Ou dá uma cobra se ele pede peixe? Então, se até vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará, viu? Que está essas coisas boas aos que pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Essa é a regra moral da conduta, né? Viu? Tudo que você quiser que vos faça, fazei primeiro a eles. Então, se você quer falar que as pessoas falem bem de você, fale bem dos outros. Se você quer ser perdoado, perdoe os outros. Se você quer ser bem tratado, trate bem os outros. Isso consiste a lei e os profetas. A lei e os profetas consiste nessa prática. Na prática bela da gente ser capaz de oferecer ao próximo aquilo que a gente gostaria de receber. Por isso, nossa conduta, nosso comportamento, nossos gestos são sempre de integração, de bondade, de misericórdia, de paz e de esperança. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Vamos ler então a oração da campanha da fraternidade deste ano. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de Tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho, nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Lembre-se, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Nisso consiste a lei e os profetas. Um abraço, até mais.